aí pessoal, beleza? Meu nome é Ira Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero falar com vocês sobre como se deduz a equação do foguete, tanto no caso do movimento vertical quanto no caso do movimento horizontal. De qualquer forma, as deduções são bem parecidas e dá para chegar de um resultado no outro. Então é o seguinte, esse vídeo aqui ele é uma continuação do vídeo que eu fiz na semana passada, mostrando a equação do foguete e os desdobramentos da corrida espacial, que caso você não tenha assistido ainda, eu vou deixar aqui na descrição, assim como num card para caso você tenha interesse e poder ir lá assistir. E bom, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes, de forma que eu vou começar a dedução da equação do foguete, no caso em que a gente tem um movimento vertical e que a gente tem a presença da gravidade. Uma coisa que eu esqueci de falar é a seguinte, em algum momento da dedução eu vou precisar que vocês saibam um pouco de cálculo 1, no caso derivada e integral, para poder acompanhar o restante da demonstração. Dito isso, bora para ela. Então é o seguinte, né? O que a gente vai ter aqui? A gente quer obter o movimento do foguete na vertical. E para isso, vamos analisar o seguinte aqui. Qual que é a força resultante que atua no foguete? Vamos lá. A gente sabe da segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Aí, decompondo o movimento, né, na vertical e na horizontal, analisando na vertical, ou seja, no eixo, ao longo do eixo Y, o que a gente tem, né? A gente tem aqui a força peso, certo? Atuando no foguete, em que eu vou considerar, por simplicidade, né, que o movimento é perfeitamente na vertical, e de forma que não vai aparecer nenhuma angulação aqui, e eu vou poder escrever a força peso como simplesmente menos mg, beleza? Nisso, eu vou só mudar a notação aqui, que eu vou escrever a massa do foguete como mzão. Aí, beleza. A força resultante, então, na vertical, ela vai ser menos mg, certo? Só que a gente também sabe que força resultante é igual à variação do momento no tempo, certo? Então, dado isso, o que a gente vai estar interessado? A gente vai estar interessado em medir essa variação do momento, em que esse P aqui não confunda com o P de peso. Vou até apagar aqui, porque agora a gente não vai mais precisar e vai poluir o desenho. Então tá, beleza, a gente tem que a força resultante menos mg. Ok. E deixa eu mudar a notação também. Beleza. Nisso, vamos analisar então. O foguete ele vai subir inicialmente com uma velocidade v, certo? Um foguete de massa m vai decolar com a velocidade v. Então, no instante inicial t aqui, eu vou falar que o momento desse foguete, nesse instante t, é mv, beleza? E aí, num instante posterior, em que o foguete ele vai queimar combustível para poder se mover, ou seja, ele vai jogar combustível para trás para se mover para frente, o que acontece, né? No que ele vai jogar combustível para trás, ele vai perder uma certa quantidade de massa, certo? Em que, vamos lá, representando aqui o combustível, né? Suponha que isso aqui seja o combustível vai sair com uma velocidade que eu vou chamar de U. E, como ele estava no foguete, né, eu que estou olhando tudo de fora, eu vou ver que o foguete também tem, que o combustível injetado também tem a velocidade com a qual ele estava dentro do foguete, certo? De forma que a velocidade total vai ser a diferença dessas velocidades aqui. E aí, vamos lá. Aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte. Essa massa que o foguete ejeta, eu vou chamar aqui de ΔM. Então, se o foguete ejeta ΔM, repara que o foguete está perdendo massa, certo? Então, eu vou representar como o seguinte, vou representar aqui M mais ΔM, de modo que, então, esse ΔM aqui, ele vai ser negativo, certo? O foguete está perdendo massa, sua massa está diminuindo. Não é que essa massa aqui, ela é negativa, esse pedaço de massa aqui. É basicamente o seguinte, eu estou querendo dizer que o ΔM do foguete, ou seja, a massa que ele vai ter em um instante posterior,
vai ser menor do que a massa que ele tinha anteriormente. Então, vai ser m mais ΔM, a nova massa do foguete, de modo que o ΔM ele é negativo. E aqui está a massa que ele ejetou, com essa velocidade U e que tem essa velocidade V. E aí, ejetando essa massa, o foguete vai ganhar uma velocidade adicional, certo? Que eu vou chamar de ΔV. Beleza? Agora, então, nesse instante de tempo t mais ΔT, em que o foguete ele ejeta combustível para se movimentar para frente, o momento total do sistema, no instante t mais ΔT, vai ser esse daqui, certo? Porque lembrando, aqui ó, o ΔM negativo, então isso aqui ficaria positivo, né? E aqui o ΔM negativo. Eu vou deixar dessa maneira aqui. E aqui está a diferença das velocidades, né, da massa ejetada, a velocidade total, né, da massa ejetada, que vai ser a diferença dessas velocidades aqui. Então, bom, agora o que a gente quer calcular? A gente quer calcular o ΔP, certo? Então, calculando ΔP, o que vai ser o ΔP? O ΔP é o P no instante t mais ΔT menos o P no instante t. Então, essa daqui é a expressão para a variação do momento, certo? Em que, passando para outra página aqui, a gente tem essa equação para a variação do momento. Agora, note que alguns termos eles vão se cancelar. Por exemplo, esses termos aqui e esses termos aqui, certo? Agora, entra uma aproximação que eu vou fazer, que é o seguinte. Está vendo esse produto de deltas? Então, esse produto, eu vou considerar ele como sendo desprezível, ou seja, como sendo zero. Porque quando eu tomar o limite diferencial, o produto dessas deltas ele vai ser muito pequeno, de forma que eu posso descartar esse termo nessa aproximação aqui. Então, tomando ΔP, agora vai ser igual a m ΔV mais o ΔM, certo? Só que ΔP, repara, é força resultante vezes ΔT, certo? Multiplicando ΔT aqui dos dois lados, ΔP é força resultante vezes ΔT. Só que força resultante, a gente tinha calculado, é menos mg. Então, vai ser menos mg ΔT, certo? Agora, igualando essas duas expressões aqui, né, a gente vai ter o seguinte, fazendo ΔP daqui igual a isso daqui, a gente tem que m ΔV mais o ΔM é igual a menos mg ΔT, certo? Agora, é o seguinte, essa equação aqui é bem importante. E tem um problema nela, que é o seguinte, eu gostaria de eliminar esse ΔT aqui, para deixar só o ΔM e o ΔV. Aí entra uma aproximação que eu vou fazer, que é a seguinte, que eu vou ter que considerar, que é que a taxa de queima do combustível, né, a taxa com que o combustível ele é queimado, eu vou considerar que essa taxa ela é constante e uniforme. Né? Ou seja, traduzindo isso, é eu falar que ΔM, ΔT é igual a menos uma constante aqui, sendo essa constante maior do que zero, certo? Ou seja, eu estou falando que o combustível, que o foguete está perdendo massa a essa determinada taxa aqui constante, certo? Fazendo isso, eu posso escrever o ΔT como menos ΔM sobre C, certo? E agora, substituindo essa expressão aqui nessa expressão aqui, a gente vai ter o seguinte, né? A gente tem que m ΔV mais o ΔM é igual a menos mg. Agora aqui fica mais, né? ΔM sobre C. Certo? Juntando aqui os termos em comum, né, de ΔM e dividindo tudo pela massa, a gente vai ter a seguinte equação. ΔV igual a G sobre C menos U sobre M ΔM. Certo? A gente tem essa equação aqui, em que agora, o que acontece, né? Eu vou
tratar esse problema como ele deve ser tratado, né? Que é usando o cálculo diferencial integral. E usando o cálculo diferencial integral, o que acontece, né? A gente reconhece esses deltas aqui como sendo as nossas diferenciais, certo? Delta V é o nosso dV e o delta M é o nosso dm, certo? Então, a gente obtém essa equação aqui, certo? A gente obtém essa equação. E agora, o que acontece, né? Eu vou integrar essa equação dos dois lados, certo? Em que, aqui, repara, eu vou integrar de uma velocidade inicial até uma velocidade final, né, que o foguete vai atingir, e aqui, da massa inicial do foguete até a massa final do foguete, né? Ou, melhor, escrevendo aqui, eu vou escrever um MI. E aqui um VI, só para ficar consistente. Então, beleza. Realizando essa integração aqui, desse lado, o que a gente vai ter? A gente tem a integral da constante aqui, né? Então, aqui vai aparecer simplesmente V menos VI, né? Ou então, delta V. Certo? Aqui desse lado, a gente tem que esse termo aqui, ele é uma constante, então vai aparecer G sobre C delta M, certo? E aqui, ó, nesse termo aqui, a gente tem a massa aqui no denominador, né? E a integral de 1 sobre x vai ser o ln de x, né? No caso, o x seria a massa. Então, avaliado nos extremos de integração aqui, MF e MI, a gente tem que menos U, né? U é uma constante, então está multiplicando o termo 1 sobre M, e esse termo aqui integrado vai ser ln de M, né? Só que aqui é avaliado nos instantes de integração, vai ser ln de MF menos ln de MI, certo? Em que, reescrevendo aqui, né, eu posso reescrever isso da seguinte forma: ln do quociente das massas. Certo? E ainda mais, eu posso fazer uma outra simplificação, que é, tá vendo esse sinal de menos aqui? Então, aí, de acordo com as propriedades de logaritmo, né, eu posso fazer basicamente o seguinte. Aqui fica mais, e eu troco o MI pelo MF, certo? Então, beleza. Aí agora a gente tem uma equação aqui bonitinha para a gente, só que ainda está faltando uma coisa, que é o seguinte, note esse ΔM aqui. Esse ΔM, o que ele é, né? Vamos lá. Ele é a diferença entre a massa final menos a massa inicial, certo? E a gente tinha calculado esse ΔM como sendo, repara, menos C ΔT, certo? Vamos lá, ΔM é igual a menos C ΔT, certo? Então, esse ΔM aqui, sendo a diferença da massa final menos a massa inicial, igual a menos C, esse ΔT aqui, ó, tempo final menos o tempo inicial, repara o seguinte, se eu considerar esse tempo inicial como sendo zero e esse tempo final que eu agora posso chamar de T, eu vou ter o seguinte, MF menos MI igual a menos CT, certo? Substituindo isso aqui nessa equação, a gente vai ter que o ΔV é igual a menos CT, vai aparecer aqui multiplicando, C vai cortar com C aqui, então vai ficar menos GT mais o ln de MI sobre MF. E tá aí a nossa famosa equação do foguete, certo? Tá aí a equação do foguete no caso do movimento vertical, em que note aqui a presença do termo G, né, que remete, no caso, a que a gente tem uma força resultante aqui diferente de zero, né, no caso, o próprio peso do foguete. E está aqui essa equação. Agora, analisando o movimento horizontal,
o que a gente vai ter, né? No movimento horizontal, ao longo do eixo X, o que a gente tem? Qual que são as forças resultantes ao longo do eixo X? Ao longo do eixo X, a gente não vai ter nenhuma força resultante, certo? Como não vai ter nenhuma força resultante é nula, certo? Então, a gente sabe que o ΔP igual a zero, certo? Porque, lembrando dessa relação aqui, beleza? E aí, aproveitando o raciocínio, o que acontece, né? Repara aqui ó, a gente fez a análise para a variação do momento, né? Em que a gente considerou o momento no instante inicial, o momento no instante posterior, e a gente obteve essa expressão aqui para a variação do momento, certo? Em que aqui entra a parte em que a gente considerou que essa variação do momento é a força resultante vezes o ΔT, que para o caso do movimento vertical, isso aqui vai ser isso, certo? Só que eu posso reaproveitar essa expressão para o movimento horizontal, porque aqui o raciocínio ele vai ser extremamente análogo, porque aqui eu estou calculando somente a variação do momento, certo? Não estou tratando das forças. E sendo a variação do momento isso, agora sim, considerando que no caso horizontal a força resultante é zero, a gente tem que essa variação do momento sendo zero, a gente tem então essa equação aqui, m ΔV é igual a menos u ΔM, certo? Em que, novamente, agora, reconhecendo que esses deltas são as diferenciais, né? A gente tem mdv igual a menos u dm, e pelos mesmos argumentos desenvolvidos anteriormente, né? Vamos lá, só explicitar isso aqui melhor. A gente vai ter a seguinte equação para o caso horizontal. A gente vai ter essa equação, ou reescrevendo, né? Essa é a nossa queridíssima equação do foguete para o movimento horizontal, certo? Em que aqui, no caso, a gente tem forças resultantes nulas e a gente tem, então, este resultado para a equação do foguete. E é basicamente isso. E antes de continuar, eu queria dizer que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aqui para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e também compartilha com uma pessoa que você sabe que vai gostar do vídeo. E bom, só reenfatizando, né, a equação do foguete, como a gente viu, ela é muito importante para poder descrever o movimento de um foguete e ela consegue capturar muito bem o princípio básico por trás de colocar um corpo em órbita e através das equações a gente pode ver, e assim como eu fiz na discussão do vídeo anterior, a gente pode ver o quão é difícil colocar um corpo em órbita dadas as dificuldades de combustível, tecnológicas e entre outras. E bom, como vocês viram, eu tive que fazer diversas simplificações para poder tratar o problema, né? Porque é um problema de fato muito complexo, com diversos fatores que podem alterar o movimento do foguete. Então, por isso, todas as simplificações elas são necessárias para a gente entender o princípio básico por trás do seu funcionamento, que, por incrível que pareça, as equações elas capturam muito bem isso, elas capturam os aspectos mais importantes por trás de colocar um corpo em órbita, como a grande necessidade de combustível e etc. Então era basicamente isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.